Continuando nos anos, eu encontrei aí um videozinho curtinho que vai sintetizar para vocês de uma forma bem clara a questão da divisão dos poderes dentro das ideias do Montesquieu, tá bom? Eu vou deixar aqui em seguida para vocês assistirem, tem 2 minutinhos, é coisa bem curta, e aí a gente vai entrar na nossa atividade da terceira semana, tá bom? Beleza? Um grande abraço para vocês. Bem-vindo ao Política Sem Mistérios. Quais são os poderes da República? E o que eles fazem? Os poderes da República são 3: Executivo, Legislativo e Judiciário. O Executivo é o Presidente da República, os governadores de Estado e todos os prefeitos. O Poder Legislativo são os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e também todos os vereadores. O Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e todos os juízes que estão nas cidades brasileiras. Eles devem funcionar harmonicamente. Um depende do outro, um fiscaliza o outro. E são 3 para que não haja nenhum se sobrepondo aos demais, fazendo com que a democracia no país seja preservada. Por exemplo, vamos pensar uma lei votada pelo Congresso Nacional, dizendo que a partir de agora todos devem usar um chapéu cor laranja. E se não usarem, vão receber uma multa. Cabe ao Legislativo, então, votar esta lei. O Poder Executivo vai colocar esta lei em prática e vai publicar a lei para que todos realmente usem este chapéu cor laranja. O Judiciário, quando acionado, vai cobrar a multa daqueles que não usarem o chapéu laranja a partir de agora. Eu fiz uma brincadeira, é claro. Não dá para imaginar que o Congresso iria votar uma lei como essa. O Poder Executivo ia colocar em prática algo desse tipo, fazer com que todos usassem o chapéu laranja. E também que o Poder Judiciário pudesse cobrar o cumprimento dessa lei. Pronto, está aí um exemplo simples do que fazem os 3 poderes. Se você ainda tem perguntas a fazer, mande para cá. Aqui a política é sem mistérios. Alunos de nonos anos, na página 15 da apostila de vocês vai ter as atividades relativas aí à terceira semana, tá? A gente vai aprofundar aquela discussão que nós estávamos tendo na semana 2 sobre as ideias do Montesquieu, tá? A gente vai tentar aprofundá-las um pouquinho mais, por isso eu vou trazer, aliás, já trouxe, você já viu, um vídeo sobre a divisão de poderes no Brasil, tá? Isso vai ajudá-los a compreender melhor. E aqui eu trouxe para vocês uma definição do que é uma Constituição, tá? Isso aqui foi retirado, inclusive, da página do próprio Congresso. De uma forma geral, a Constituição é como se fosse uma lista de leis, tá? São essas leis que organizam o funcionamento do nosso país, tá? São essas leis que garantem às pessoas os seus direitos e os seus deveres. Aí aqui mais para baixo nós temos aí 2 artigos da Constituição, tá? O primeiro artigo, que é o que fala das características básicas do que é o Brasil, isso é, uma república federativa, que ela é formada por uma união indissolúvel, quer dizer que os estados não podem se separar, e do que ele é formado, isso é, municípios, estados e o Distrito Federal, que se constitui no tal Estado Democrático de Direito, que está se falando tanto ultimamente na televisão. Aqui no segundo artigo, ele fala da divisão do governo, né? Divisão do Estado brasileiro. E ele fala que são poderes da União, isso é, são compartimentos do governo: o legislativo, o executivo e o judiciário.
que nada mais são do que aquelas ideias que nós estudamos na aula passada de Montesquieu, tá? E que a relação entre esses três poderes deve ser independente e harmônica entre si, isso é, eles devem fiscalizar-se uns aos outros para evitar justamente o acúmulo de poderes. Vamos lá para os nossos exercícios. De acordo com o nosso texto inicial, o que é uma Constituição? Então vamos lá. Aqui você vai ler esse texto e vai responder. 2. De acordo com o primeiro artigo da Constituição Brasileira, o Brasil é um país formado por... Então, vamos lá. Primeiro artigo da Constituição Brasileira. Lê, responde. Segundo artigo, a União é formada por... Quais são os três poderes que formam a União? 4. Qual é a relação do segundo artigo da Constituição Brasileira e nossos estudos sobre as ideias de Montesquieu? Então vamos lá. Lê aqui o segundo artigo e compara com a atividade que vocês fizeram aqui na aula passada. Certo? As ideias do Montesquieu, elas estão sendo aplicadas no Brasil nesse momento? Qual é a relação? Tá? Questão 5. Por que conhecer essas ideias políticas, sociais e filosóficas são importantes para o nosso dia a dia? Então, aqui, vocês vão mais ou menos explicar qual é a importância de estudar esses fenômenos históricos para o dia a dia de vocês. Tá? Vocês podem ver que muito do que a gente estuda em história está presente no nosso dia a dia. A gente não está fazendo um julgamento da história. A gente não está estudando os personagens históricos para falar assim, esse cara estava certo e esse aqui está errado. A gente estuda a história para aprender com o que aconteceu, né? Aprender quais foram as decisões que esses personagens tomaram, mas principalmente para entender por que as coisas são como são dentro da nossa sociedade. Então, se a gente tem um governo dividido em 3 esferas, e nós aprendemos ao longo dessas últimas 3 semanas que isso foi uma ideia do Montesquieu, obviamente que isso dá um personagem histórico, as suas ideias, a sua forma de se expressar, e o momento do qual ele escreveu essas suas teorias, elas têm um impacto no nosso dia a dia. Então, é importante aprender sobre isso? Sim, não, e aí você explica por quê. Na questão 6, a gente vai retomar uma coisa que eu costumo pedir muito para vocês fazerem em sala de aula, tá? Vocês vão ler esses 3 textos, tá? Texto da aula 1, página 13. Texto da aula 2, página 14. Texto da aula 3, página 15. E dentro desses 3 textos, vocês vão elaborar 10 perguntas e 10 respostas. E vão anotá-las no seu caderno. Então, você lê os 3 textos e faz 10 perguntas e 10 respostas. Não são 10 perguntas e 10 respostas de cada texto, mas dos 3 juntos, tá? Essa semana é só isso, é bem curtinho. Espero que vocês aproveitem o final de semana. Bom descanso para vocês. Até a próxima semana.